Você, por acaso, conhece aquela pessoa mais velha, aquele idoso, aquela idosa que tem dificuldade para dormir à noite? Eu estou fazendo essa pergunta porque eu sei que você conhece essa pessoa. Dificuldade para dormir à noite é um problema comum em pessoas mais velhas, em pessoas idosas, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bora pro vídeo. Fala Hiro, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal onde eu falo sobre saúde e longevidade, sobre uma forma mais desacelerada de viver. Eu me chamo Hiroki Shinkai, sou médico, professor, mestre há 17 anos do curso de medicina e o tema de hoje é um tema bem interessante. 5 táticas para fazer o seu idoso dormir melhor. Mas antes de eu falar das táticas especificamente, eu preciso te explicar qual é o problema que faz com que o idoso tenha dificuldade para dormir bem nessa fase da vida. Então, primeira coisa, a gente tem que entender a importância do sono na qualidade de vida, no processo de longevidade. Eu tenho alguns vídeos falando sobre essa hierarquia dos recursos vitais, né? Eu costumo classificar da seguinte forma: primeiro vem o oxigênio, depois vem a água, em terceiro lugar vem o sono e finalmente vem a comida. Então veja o quanto é importante você dormir bem para ter um estilo de vida saudável e poder viver muitos anos com saúde. E nos idosos, o que acontece? Uma alteração do que nós chamamos de ciclo circadiano, esse termo significa o ciclo que ocorre a cada 24 horas aproximadamente, e essas alterações podem causar doenças e afetar a qualidade do sono, resultando em cansaço, irritabilidade e, claro, maior risco de diversas doenças, tanto doenças crônico-degenerativas, como Alzheimer, câncer. Então veja a importância de dormir bem. Existem alguns tipos de transtornos do sono e normalmente a gente classifica dessa forma: a insônia, a apneia do sono e síndrome das pernas inquietas são prevalentes e afetam até 50% dos idosos, né? E aqui eu estou falando de transtornos relacionados ao sono, mas existem alguns comportamentos que também levam à privação de sono, que é uma outra condição, que eu não vou falar desse vídeo, mas a gente já tem outros vídeos falando sobre esse tema. E aqui eu quero só te mostrar o seguinte, o quanto muda a arquitetura do sono ao longo da vida, tá? Eu já tenho outro vídeo explicando sobre arquitetura, não vou falar disso, mas perceba que nesse ponto azul claro, a gente tem o que chamamos de sono superficial, ou diria a fase não REM, fase N1, que é a fase mais superficial, N1, N2, e na pessoa mais velha a gente começa a perceber um aumento dessa superficialidade. Então o idoso, ele além de dormir, ter sono mais cedo por disparo antecipado da melatonina, ele também acaba acordando mais cedo e tendo diversos despertares ao longo da noite. Isso acaba reverberando numa percepção subjetiva de que aquele sono não foi tão bom. Então vamos ao ponto específico, né? Táticas fundamentais para melhorar o sono na pessoa idosa. Vou falar aqui de 5 táticas fundamentais. Então, a primeira delas seria uma rotina consistente do sono. Isso é muito importante, porque de nada adianta você querer dormir bem à noite se você não tem uma rotina ao longo do dia. Eu até falo que dormir bem à noite é a recompensa que você recebe de ter um dia ativo, de um dia produtivo. Por quê? É importante a rotina. A regularidade no horário de deitar e levantar reforça o que eu já expliquei anteriormente, que é o ritmo circadiano, e isso acaba promovendo um sono mais profundo. E aí, como é que você vai fazer isso? Assim como existem os alarmes que a gente usa para acordar, é interessante que você passe a ter um alarme também para dormir. Isso é incomum, mas ajuda bastante. Isso te ajuda a criar rituais que antecedem o processo do sono. Então veja, não é só o alarme para acordar, mas o alarme para iniciar o processo de desaceleração. Então hora para comer, hora para tomar banho, de repente tomar um chá que te agrade, né? Um chá que não seja estimulante, isso vai te ajudar bastante. A tática número 2 é o exercício físico regular. E aqui eu já sei que muitas pessoas vão dizer assim: eu não consigo fazer exercício físico, minhas pernas doem, minha coluna dói, mas o exercício físico é o movimento regular do teu corpo, e o teu corpo não se limita a pernas e a coluna. Você tem pescoço, braço, mão, antebraço. Procure encontrar um exercício físico que faça você gastar energia ao longo do dia. E por que isso é importante? Porque os exercícios leves, principalmente, leves a moderada, na verdade, melhoram a qualidade do sono e vão reduzir a insônia, porque faz com que você consuma
energia ao longo do seu dia, fazendo com que acelere alguns processos, principalmente ali relacionado à produção de adenosina, que é um neurotransmissor que causa uma pressão do teu sono. Quanto mais adenosina se acumula no teu sangue, no teu cérebro, mais sono você tende a ter à noite. Então, como é que eu posso executar isso? Caminhadas pela manhã, se você consegue realizar caminhadas, ou mesmo a atividade física de estabilidade, como yoga, também são importantes. Eu postei outro dia lá no meu canal do Instagram uma bola, que é um giroball, né? Um giroball é onde você exercita principalmente essa parte aqui do punho, da mão, bíceps até ombro, e vou te falar, viu? Ele cansa bastante. Eu mesmo não consigo fazer mais do que 1 minuto de forma ininterrupta esse exercício, então pode ser bastante útil para você. Uma outra tática seria o controle do ambiente do local onde você dorme, né? Eu sei que muitas vezes você está em um ambiente, em um lar, onde os cômodos são muito próximos um do outro, às vezes o quarto é muito próximo da sala, mas tenha em mente que o ambiente ele é fundamental para que você possa ter um sono de qualidade. E por que então é importante? O silêncio e a escuridão promovem a produção de melatonina, principalmente a escuridão. E como é que você pode fazer isso, tá? Isso aqui foi baseado em alguns artigos que eu peguei. Então ele fala que o uso de cortinas blackout, eliminar ruídos, né, e o ajuste da temperatura, isso daqui é um pouquinho complicado, né, manter uma temperatura entre 18 e 22 graus, mas é uma recomendação que se tem para que você tenha uma redução da sua temperatura corporal e do seu cérebro. Isso já acontece naturalmente, é regulado pelo hipotálamo, mas quando há uma ajudinha do ambiente, isso pode facilitar muito bem o seu relaxamento. E na tática 4, a recomendação é de jantar leve e sem estimulantes. Por que isso? Porque principalmente o consumo de alimentos pesados, quando a gente fala pesado assim, rico em calorias, gorduras, cafeína e álcool, pode reduzir o despertar noturno. Cada tópico desse mereceria uma explicação, mas como eu estou fazendo um vídeo rápido e bem objetivo para você colocar em prática ainda hoje com a pessoa idosa, então leve em consideração isso. Alimentos mais leves, se for tomar um chá de bebidas que não sejam estimulantes e evitar o máximo possível o álcool. Então, uma dica extra aqui seria o consumo de alimentos ricos em triptofano, como banana e aveia. E por que alimentos ricos em triptofano? Porque ele é um substrato da produção de serotonina e de melatonina, que são neurotransmissores essenciais para uma pessoa poder relaxar e poder ter um sono melhor durante a noite. E a última tática seria evitar longos cochilos. Eu sei que muitas vezes o idoso acaba, além de ter uma dificuldade para dormir à noite, compensando com vários cochilos ao longo do dia. Eu sei disso porque eu atendo muitos pacientes com essa característica, mas eu vou te falar uma coisa muito importante, tá? Os cochilos diurnos ou power snaps, que são assim chamados, né, na nomenclatura científica, cochilos acima de 30 minutos prejudicam o ciclo noturno, principalmente porque cochilos mais longos fazem com que a pessoa supere algumas etapas iniciais do sono, caindo ali na fase N2, N3, e isso faz com que ele acabe gastando uma espécie de crédito do sono noturno. Então isso vai atrapalhar demais. Então como é que é a regra geral para isso? Caso necessário, se você é uma pessoa que precisa e gosta de cochilar como eu, por exemplo, limite de 15 a 20 minutos no início da tarde e não mais depois de 15 horas, tá? Depois das 15 horas, esse cochilo já pode ser muito prejudicial para o teu sono noturno. Aí eu pego alguns idosos que acabam tendo cochilos aí de 1 hora, 2 horas. Isso não é cochilo. Isso já é um sono em um horário inadequado que vai atrapalhar o sono que deveria ser fisiológico à noite. E eu já vou te dizer uma coisa muito importante, não existe nenhum remédio que vá simular de forma fisiológica o teu sono. Portanto, evite a todo custo usar medicamentos com essa promessa, procure fazer exatamente isso que eu estou te explicando, porque é o padrão ouro para melhorar o sono de qualquer pessoa, principalmente naquela pessoa mais velha. E aí eu resolvi deixar aqui um bônus, tá? Uma tática bônus que eu vou te dizer que talvez seja uma das mais importantes do vídeo de hoje, que seria a luz natural de manhã. E por que isso é tão importante, né? Porque a luz, principalmente essa natural, olha, veja, eu estou aqui com 2 spots de luz muito forte no meu rosto, mas ainda assim não chegam nem perto de uma luz natural de um dia nublado. Eu não vou falar sobre isso agora, mas existem aplicativos de celular que vão medir
essa intensidade. Então essa luz natural, ela ajuda a regular o nosso relógio mestre, que fica situado bem no meio do cérebro. Aquele indivíduo que acorda pela manhã e fica dentro do quarto, dentro da sua própria residência, sem acesso à luz natural, ele abriu os olhos, mas o cérebro não acordou. E como o cérebro não acordou, a cascata de eventos relacionada à contagem regressiva para o sono noturno, ela não começou. Por isso que é uma pessoa que, mesmo dizendo assim, doutor, mas eu acordo cedo e não consigo dormir à noite. Você abriu os olhos, mas o seu cérebro não acordou. Por isso que é tão importante você ter acesso a essa luz natural pela manhã. Então, como é que você vai fazer isso? De 10 a 15 minutos de exposição à luz natural, isso teoricamente é suficiente para que você ative o relógio mestre, né, localizado no núcleo supraquiasmático, fazendo com que a partir daquele ponto comece uma contagem regressiva de aproximadamente 16 horas. Então, depois de 16 horas, certamente você começa a ter sono, porque há um acúmulo de adenosina, junto com isso um auxílio da melatonina, e aí o indivíduo acaba dormindo bem. É por isso que talvez eu tenha sono lá por volta de 8h30, 9 horas, um sono que eu tenho que parar o que eu estou fazendo para ir dormir, beleza? E se você quiser saber mais sobre insônia, eu vou deixar aqui um link no card para você poder assistir meu vídeo, e vou deixar também no link da descrição um e-book gratuito sobre como fazer o seu idoso dormir melhor. Então, se você curte vídeos como esse, considere aí me seguir, porque é sobre isso que eu tenho falado ultimamente, nas últimas semanas, onde eu comecei a postar vídeos regulares sobre saúde e longevidade, sobre uma forma mais desacelerada de viver, porque vida modo 1x é isso, uma vida com mais intenção e menos pressa. Um grande abraço, tchau!